Se faz necessário fazer um breve histórico do nosso retorno presencial a partir de 14 de 3 de 2022. Esse retorno ocorreu através da portaria 1247, com previsão de retorno presencial mínimo de 50%. No seu bojo, essa portaria trouxe o retorno dos registros do ponto eletrônico. Lá nas nossas discussões, antes do retorno presencial, nós já entendíamos que não teríamos como fazer retornar a integração do ponto com a frequência, por entender que seria um momento de transição. Esse momento de transição, e foi uma decisão acertada, embora nós sabíamos que ia dar mais trabalho para os responsáveis pela frequência, mas entendíamos que era o melhor. E isto, no decorrer desse período, essa fase de transição de março até o final de maio, provou que nós estávamos certos em tomar essa decisão. Porque tiveram vários servidores, e aí, até porque ficaram um longo período sem fazer esse registro do ponto, tiveram servidores que ou esqueceram de fazer o registro, esqueceram de pedir os ajustes, e alguns servidores que decidiram não fazer o registro do ponto eletrônico. Então foi uma decisão acertada, que nenhum servidor teve algum prejuízo financeiro em relação aos registros que constavam no ponto eletrônico, ou que constavam ou que não constavam. Tá? A partir de 27 de 4, através da portaria 1983, que prevê o retorno presencial mínimo de 75%, já lá em março do nosso retorno, já começaram a surgir os questionamentos. Se era possível o trabalho híbrido, remoto com presencial, tá? Aqueles servidores do grupo de risco que decidiram, assinaram o termo e decidiram pelo retorno, esses servidores não poderiam continuar no trabalho híbrido. Tá? Eles deveriam, então, retornar para o trabalho presencial. Sobre essa questão, ainda cabe salientar que somente seria possível o não retorno, né, daqueles servidores que não estão no grupo de risco, somente nos locais nos quais não, por exemplo, não comportaria um número de servidores no qual não teria como respeitar as orientações previstas pelo Comitê Covid, ou seja, o distanciamento mínimo de 1 metro. Então, nesses casos, sim, servidores poderiam continuar no trabalho remoto. Já a portaria 2239 de 29 de 4 estabeleceu o retorno presencial de 100% a partir do dia 16 de 5. Tá? Igualmente, somente os servidores que estão no grupo de risco é que podem continuar de forma remota. E, da mesma forma, os setores no qual não havia o distanciamento, por exemplo, para comportar todos os servidores na mesma sala, então esses servidores também poderiam continuar no trabalho remoto. Aqui nós incluímos a Instrução Normativa número 36, de 5 de 5 de 2022, que entrará em vigor a partir do dia 6 de 6 de 2022. Então, até o dia 5, os servidores que são do grupo de risco, todas as situações previstas na IN 90, que será revogada a partir do dia 5, e todos esses servidores deverão retornar ao trabalho. Trouxemos aqui também um procedimento administrativo que chegou na universidade no dia 9 de 5. O Ministério Público Federal solicitando informações quanto à integração dos sistemas
de ponto eletrônico, frequência e SIAP. Então, como vocês podem observar, através desse procedimento administrativo, o Ministério Público ele vem acompanhando desde 2015 com sucessivas demandas para a universidade, solicitando informações sobre as implementações. Então, nesta fase, nós estamos na segunda fase da implementação da integração dos sistemas. A primeira consistiu na integração do ponto eletrônico com a frequência. Pode passar. Bem, agora eu passo a palavra à colega Laís, que vai tratar das questões sobre o ponto eletrônico. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Laís, eu trabalho junto com o Godoy e com o Gabriel lá no cadastro e eu sou responsável, né, por essa parte do ponto eletrônico. E eu vou comentar um pouquinho com vocês algumas coisas novas que estão vindo, né, agora com a integração, mas também retomar alguns assuntos que já estavam, né, no ponto lá em 2019, mas como a gente ficou nesse tempo todo da pandemia, foram 2 anos, né, então muita coisa a gente pode ter esquecido como que faz, né, quais são os prazos, o que é importante, né, passar para os servidores. Então, eu vou começar tratando de um item novo, que agora a gente vai poder reduzir o nosso intervalo de almoço. Isso foi possível, né, pela portaria número 9853, que ela foi lá de 2019, mas logo depois veio a pandemia e, enfim, a gente não conseguiu, né, de fato implementar. Então, agora, vocês podem ver que já está no ponto ali, já está aparecendo o botãozinho do lado. Então, os servidores eles vão poder solicitar essa redução do intervalo. Hoje, o mínimo do intervalo ele é 1 hora. Então, essa 1 hora, ela poderá, né, vir a ser 30 minutos. Então, o servidor ele pode fazer 30 minutos, 40, 45, 50. Ou também, se ele quiser fazer 1 hora, um dia ele precisar fazer 1 hora e meia. Essa autorização ela permite, né, que quando ele quiser, e se ele quiser, né, todos os dias, ou um dia ou outro, ele pode, né, diminuir esse horário dele de intervalo, né, o mínimo daí ficaria sendo 30 minutos. Menos de 30 minutos não será possível, tá? Porque não há previsão legal. Então, esse é um pedido feito pelo servidor ali no sistema, e a gente sempre orienta que haja uma conversa também do servidor com a sua chefia, porque esse pedido ele vai para a chefia e vai também para a direção da unidade aprovar ou não, né? Porque ali na portaria fala que é um ato discricionário, então a chefia ela pode entender que não vai aprovar, não vai liberar, né? Então até nesse sentido a Sugesp vai emitir um ofício, né? Agora no final de maio, no início de junho, falando um pouquinho exemplificando, né, algumas situações em que, claro que isso aí não é uma regra, né, cada chefia vai analisar a situação, mas a Sugesp, enfim, para exemplificar, né, quais situações, assim, que, enfim, os servidores eles poderiam reduzir o seu intervalo. Uma outra coisa que já tinha no ponto, e a gente vai continuar, é com a tolerância mensal de 59 minutos. O que significa? Que o servidor ele poderá, dentro do mês, ficar com 59 minutos ali negativos, e esses 59 minutos eles não vão para o relatório. Ou seja, não será descontado e também não precisa compensar esse horário no mês subsequente. Porém, essa tolerância de 59 minutos, se passa, enfim, o servidor fica 1 hora, 1 hora e 1, 1 hora e 2, ele vai ter que compensar essa 1 hora, ou se a chefia entender que essa 1 hora não é compensável, né? Enfim, iria para o desconto, né? Mas então tem que sempre frisar que é até 59 minutos. Se ficar até esse tempo, daí não irá para o relatório. Aí aqui a gente colocou alguns exemplos, né? Se a carga horária, um exemplo, for 152 horas, o servidor pode ficar um pouquinho menos, isso não iria. E se porventura ele ficar um pouco a mais, aí sim ele terá que compensar o tempo todo. Complementando a palavra da colega Laís, com relação ao intervalo reduzido, tá? Hoje todos sabem
todos os servidores técnicos administrativos sabem que não tem lá, quando nós vamos registrar a saída, o sistema ele não pergunta se é para o intervalo do almoço, tá? Então, sobre essa questão, nós estamos tratando, aliás, vamos tratar com o pessoal do CPD, porque o sistema tem que perguntar. Porque todos sabem que nós podemos ter várias saídas durante o dia. Então, o que nós estamos implementando, para solicitar essa redução, o servidor tem que solicitar através de um requerimento, que deve ser certificado pela chefia. Bom, não faz sentido continuar da forma que está. Por que que não faz? Porque uns servidores assinariam, fariam essa solicitação, e os que não fariam essa solicitação poderão também fazer esse intervalo, até bem pelo contrário, até com menos de 30 minutos, da forma que está. Então nós vamos, através de reuniões com o CPD, vamos solicitar essa implementação, que o sistema pergunte se é para o intervalo do almoço. Bom, tem algumas situações que devem ser observadas. Por exemplo, se algum servidor registrar a sua saída e não registrar o retorno, ou se o servidor não fizer nenhum registro indicando que é para o intervalo do almoço. Então, esse servidor será atribuído para ele 2 horas de intervalo. Lembrando que se caso algum servidor, por uma eventualidade, registrou uma saída e, enfim, por qualquer motivo que seja, ele não registrou a entrada, logicamente que o sistema ele permitirá que seja feito esse ajuste, porque pode ocorrer um esquecimento, pode ocorrer falta de energia elétrica, enfim, tá? Então ele não será um sistema, nunca foi, né, um sistema engessado que a gente possa fazer essas solicitações de ajuste. Pode passar, Laís. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês essa imagem, que ela é um exemplo, né, do que a gente vai ter que agora cuidar, porque com a integração do ponto com a frequência e o SIAP, o ponto ele vai ter que caminhar junto com a frequência, ou seja, no mesmo cronograma, tá? Quando fechar a frequência, fecha o ponto, e não será possível fazer nenhum ajuste ou retificação, né? A gente vai ter que deixar como tá. Então, para que não ocorra, claro que a gente vai ter mecanismos sim para corrigir, né? Mas a gente tem que sempre cuidar para que as informações elas possam ir, né, para o SIAP de forma correta. Então aqui a gente tem um exemplo de ajustes que uma pessoa que fez os seus registros, né, no ponto, pediu alguns ajustes, está em verde ali, porque foi certificado, e ela tem ali um triângulo. Então, ali houve um esquecimento, né, não registrou, e aí o sistema ele não contabiliza esse tempo. Né? Então, se o servidor ele esquecer, ele não pedir aquele ajuste para aquele dia, ele vai ficar como que ele não tivesse trabalhado. Né? Então, isso tem que tomar bastante cuidado. O servidor ele vai ter que diariamente, né? A gente pede assim que durante a semana, pelo menos, né, uma vez na semana, olhe, veja se está tudo ok, se pediu todos os ajustes, se está tudo certo, né? E as chefias também. A gente sabe que tem chefias que têm muitos servidores, então para que não fique tudo acumulado, né, no final do prazo da frequência, que as chefias também orientem os seus servidores a pedir os seus ajustes e já certifiquem ou olhem se tem alguma coisa que tem que arrumar para dar tempo de fazer tudo isso, né, no tempo da frequência, né. Aqui eu tenho uma outra imagem ilustrando a mesma coisa, né. No dia 2 ali teve um registro que foi feito na máquina, então ele já fica em azul. Esse registro da máquina, ele pode ser alterado, se o servidor ele passa o mouse em cima do horário, aparece uma canetinha, então enfim, ele foi lá, tentou registrar, não deu.
Aí ele esperou um tempo e foi tentar registrar de novo, deu certo. Daí ele vai querer corrigir o horário, porque ele chegou mais cedo. Enfim, são várias situações, né? Então ele pode corrigir esse horário e depois que a chefia certifica, ele fica em verde, né? Enquanto a chefia não certificou, fica em amarelo. Então, se fechar a frequência e a chefia não certificar, todos esses horários que estão em amarelo, eles também não iriam contar, e o servidor iria ficar com saldo negativo, né? Então, é só essas questões assim que a gente está trazendo e está dando uma ênfase maior, porque isso vai ter que ser cuidado, porque a gente tem muitas pessoas que esquecem de pedir os ajustes, enfim, aí a chefia no final do mês tem um prazo um pouco curto, tem que correr atrás do servidor, não encontra, então a gente vai ter que, assim, fazer uma mudança realmente na cultura, assim, dos servidores e colocar na cabeça de todos que essas questões vão ter que ser corrigidas e feitas durante todo esse prazo, né, que a gente tem da frequência, né? Não sei se o Godoy quer falar alguma coisinha nessa Sim, parte. sim, sim. A Carolina aqui está colocando que, de fato, é com frequência que há os esquecimentos. Bem, pessoal, o que eu tenho falado nas capacitações, vamos dividir, vamos compartilhar com os nossos servidores, pedir que eles façam, que o próprio servidor ele faça o seu acompanhamento, que vamos criar essa cultura, porque, vejam bem, se houver uma situação dessa que a colega está nos trazendo aqui, um servidor ele solicitou seus ajustes, não foi certificado e a chefia dele lá no momento de passar os registros certificou os lançamentos de frequência, esse servidor ele vai ter o desconto. Então, vamos evitar isso. Peçam para os servidores, vamos criar essa cultura para que os servidores façam esse acompanhamento dos seus registros no ponto eletrônico. Uma outra questão é que eu trago para vocês, nós temos como fazer as correções. Vejam bem, a frequência ela fecha no quarto dia útil de cada mês. Às vezes o Gabriel consegue, nós conseguimos fazer essa prorrogação tendo em vista um cronograma de SEAD ser mais extenso. Nem sempre se consegue fazer isso. Outra questão que eu trago para vocês é sobre a que nós chamamos de homologação da folha. Para vocês é a prévia do contra-cheque. Até ali nós conseguimos fazer as correções. Então vejam bem, o sistema ele fechou lá no quarto dia útil e normalmente essa homologação da folha ou a prévia no contra-cheque ela ocorre ali lá por volta do dia 17, 18, 20, 21, dependendo do mês. Então, neste dia da prévia do contra-cheque, nós podemos fazer as correções. Depois disso, o servidor ele só vai ter reparado a sua perda financeira se por um acaso tiver que devolver só no mês seguinte. Então, vamos criar essa cultura, peçam para os seus servidores para que eles olhem lá no contra-cheque para ver se está tudo ok, com os seus registros também, criem essa cultura dentro das unidades, para que o servidor, porque imaginem vocês são às vezes um servidor que faz a frequência de todas as unidades e criar de todos os setores da unidade. Criar para vocês é mais fácil cometer um equívoco. Então compartilhem, peçam para os servidores, porque se o servidor chegar em tempo hábil para fazer alguma correção, certamente evitaremos que esse servidor tenha algum prejuízo financeiro. Diferentemente do que acontecia, depois o Gabriel vai fazer uma explanação sobre a frequência, na qual o Gabriel, ele fazia um levantamento até dos servidores que tinham falta e faz, na verdade, que não mudou ainda, contato com as unidades para saber se de fato aquele registro era para ser informado. Pode ir para a sala, é isso? Bom, aqui é uma outra imagem que é muito importante, que é da reserva de carga horária, tá? Dentro do mês, não é necessário reservar a carga horária. Por exemplo,
Se tem um dia que eu cheguei meia hora atrasada, no outro dia eu compenso essa meia hora, tranquilo. Dentro do mês o sistema ele entende, ele se ajusta, não tem nenhum problema. Agora, quando a gente está fazendo horas a mais, está se organizando, porque a gente ficou devendo do mês passado, aí sim é interessante e é necessário que seja feita essa reserva, tá? Então, ali no ponto, tem no calendário, ele tem um botãozinho que ele permite o servidor reservar quanto tempo, né, que ele quer, né, daí isso fica a critério do servidor, se ele quer levar 1 hora, 2, enfim, ou mais. E essa reserva, ela vai para a chefia certifica, e aí depois as horas ficam disponíveis lá no registro de compensação. E aí o servidor ele pode jogar para o dia que ele ficou devendo. Então isso também é importante porque são 2 passos, né? Primeiro a reserva, a chefia tem que certificar a reserva, e aí depois a chefia vai certificar o pedido de compensação. Então, como são várias etapas, por isso que a gente está falando, né, para dentro do mês sempre ser feito esse trabalho, né, de ver se tem alguma coisa pendente, não deixar para a última hora, até para o servidor, enfim, se ele chegar lá no último dia, eu quero reservar isso, aquilo ali e tal, enfim, claro que ele pode, né, mas se todos, né, quiserem refazer isso no último dia, imagina para a chefia como que vai ficar complicado, né? Até porque a chefia, ela vai olhar aquilo ali, ela vai analisar, né? Então, antes de certificar, né? Então, é um trabalho que demanda um tempo, né? Então, isso também é super importante. Não sei se o Godoy tem mais alguma coisa, né, nessa parte a colocar, complementar. Sobre talvez o que eu vou falar, eu já vou responder algum questionamento que por uma eventualidade possam fazer nesse sentido. Com relação das horas negativas, tá? O que serão feito com elas? Nós estamos já discutindo há alguns dias e vamos levar uma proposta para o CPD, porque todos sabem, o marco dessa integração será 1º de junho. Então, muitos servidores, aí há uma preocupação aí de todos os servidores que ficaram com horas negativas, ou porque não registraram ponto, ou porque esqueceram de fazer algum ajuste. Nós estamos tratando sobre essa questão, mas asseguro para os senhores e senhoras que nenhum servidor terá prejuízo financeiro em relação a essas questões que eu trouxe para vocês. Com relação ao também se surgir essa demanda, com relação ao recesso, os recessos também, as compensações, também nós estamos vendo de que forma nós vamos fazer para que essas compensações ocorram no futuro. Conforme a portaria, eu não lembro o nome da portaria, mas essas compensações devem ocorrer até outubro. Pode Bom, continuar? agora eu vou passar então para o Gabriel, que ele vai conversar com vocês um pouquinho sobre a frequência. Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Gabriel. Bom, o procedimento para a liberação da frequência, ele segue bem parecido ele vai continuar sendo parecido com o que a gente fazia normalmente. Ao longo do mês, o portal do servidor lá fica aberto para o registro das ocorrências por dia, se for o caso, né? Nos 4 primeiros dias úteis de cada mês, eu abro o sistema para liberação da frequência. Às vezes o prazo é menor, às vezes é maior, o Godoy já explicou, a gente depende do cronograma da folha, né? Normalmente é um pouco maior, mas sempre quando eu abro o sistema eu mando um e-mail dizendo, está aberto de hoje até tal dia, para a frequência ser liberada. Assim que a frequência é liberada, não tem mais como fazer ajuste no ponto eletrônico, então os 2 prazos eles caminham juntos, né? Tem que ter esse cuidado. O prazo para certificação da frequência, na verdade, o sistema não fecha. Sempre está disponível para certificação. Claro que se a frequência não for liberada dentro do prazo, não é possível certificar. Então, o que muda de fato? Né? Essas 3 ocorrências aí que foram criadas por questão da pandemia, elas vão deixar de existir a partir do dia 6 de junho, quando a IE 90 perde a validade. São o trabalho presencial, o trabalho remoto e o aluno de frequência.
Quem está coberto pela IN ainda vai poder fazer o trabalho remoto, ele vai ser registrado. Eu acredito que pelo menos até o final de junho o sistema vai permitir os ajustes que forem necessários. Né? Mas a partir do dia 6 não tem como registrar essas ocorrências. Pode passar lá isso, tá? Na verdade, assim, ó, complementando, Gabriel, essas ocorrências elas ficarão disponíveis até o dia 6, né? Mas elas serão desativadas para as unidades, elas não, a partir do dia 6 não vão conseguir mais informar essas ocorrências, tá? No entanto, elas ficarão até o início de julho, final de junho, porque poderá ter que fazer alguma retificação na frequência. Por isso que elas vão permanecer no sistema, mas para as unidades não estará mais disponível. Bom, a que continua é o isolamento por apresentar sintomas de Covid. Como a pandemia segue, de certa forma, essa ocorrência segue ativa. Se for o caso, a unidade informa lá para determinado servidor essa ocorrência. As outras são aquelas tradicionais, que sempre funcionaram dessa forma, que são a licença amor, gala, paternidade, a doação de sangue, alistamento, o cadastro eleitoral, enfim. Aguardando laudo é uma ocorrência que se tornou importante, né, porque quando há necessidade de fechar a frequência e determinado servidor está aguardando ainda a perícia pelo DAS, para não gerar um desconto indevido, tem que usar essa ocorrência aguardando laudo. O sábado e domingo é só para os casos em que, como eles são preenchidos automaticamente, caso alguém exclua a ocorrência por engano, ainda consegue colocar para conseguir fechar a frequência. Passa lá isso, por favor. E o que muda de fato, tá, pessoal? As faltas e os descontos. A partir lá da frequência de junho, para quem registra ponto eletrônico, no caso, essas ocorrências só vão poder ser lançadas via ponto. Ou seja, tem que fazer os lançamentos integrados. A chefia vai atribuir, se for o caso, né, uma dessas ocorrências, falta não justificada, justificada a compensar, desconto de período não justificado, ausência de período justificado a compensar e desconto de período justificado não compensado. Para liberar a frequência, as chefias vão ter que fazer os lançamentos integrados dos servidores que registram, senão a frequência não é liberada, e as faltas vão ser lançadas somente por lá, a não ser nos casos de docente e dos técnicos que estão isentos, os que recebem CD, se não me engano. O Godoy vai falar um pouco sobre a integração da nossa frequência com o CIAP, mas eu já posso adiantar como é que funcionava nessas questões de falta ou de desconto. Tá? As unidades informavam lá na frequência, falta para determinado dia, lá para tal servidor, e esse lançamento era feito de forma manual no CIAP. Então eu conseguia observar para ver se o registro de fato tinha sido lançado, entrar em contato com as unidades às vezes para questionar se estava certo aquilo e lançava manualmente. O que vai acontecer a partir da integração é que não vai mais passar pela gente a princípio esse lançamento, então eu não vou ter como detectar um eventual registro incorreto, tá, pessoal? Então por isso que tem que ter esse cuidado. Qualquer coisa que sair do ponto para a frequência da unidade vai direto para a folha de pagamento. A princípio era isso, acho que pode passar. Correto, Gabriel. É desta forma mesmo. Então, nós temos uma preocupação a mais, porque o Gabriel sempre ele fez esse trabalho, desde quando assumiu, né? Ele fez esse trabalho de fazer uma análise nos relatórios, para vocês entenderem como é que funcionava. Após o fechamento da frequência, tá? A gente gerava os relatórios e neste período que o Gabriel, na geração dos relatórios, fazia uma análise, ver se, por exemplo, se algum servidor que nunca veio falta, apareceu uma falta para algum servidor, então ele faz uma análise e até dependendo da situação faz contato com a unidade para saber se de fato era aquilo mesmo que a unidade gostaria de informar. Depois desses relatórios, o CIAP recebia uma carga que nós chamamos de carga BET. Tá? Então, isso a partir de junho deixará de existir. Com essa integração
essas informações elas irão de forma automática para o SIAP. Como eu já falei anteriormente para vocês, que caso for detectado por vocês ou pelo próprio servidor até o fechamento da folha, ou seja, até o dia da homologação, alguma incorreção, é passível de correção dentro do próprio mês. Caso contrário, esse servidor só terá o seu reparo financeiro no mês seguinte. Não tem como ser diferente. Então, como já falei anteriormente, criem a cultura dentro das unidades, peça para que os servidores verifiquem o seu ponto, façam uma análise, como a Laís já colocou, os registros em verde, elas são oriundos da máquina, os registros, perdão, o registro azul são oriundos da máquina, o verde já foram certificados e os que estão em marrom não foram certificados pela chefia imediata. Muitas vezes chegam as demandas para nós no sentido de eu solicitei os ajustes, mas não foram considerados. Por que não foram considerados? Aí ou porque a chefia não viu que o servidor solicitou, não não verificou que não havia sido certificado. Então, sobre essas questões, para ir essas informações para a frequência, somente as informações que foram certificadas. Então, tenham cuidado quanto a isso. Volto a frisar, peçam para os servidores que eles verifiquem o seu ponto. Chegando no final do mês, que eles olhem para o seu ponto, orientem eles as cores, porque muitos servidores que eu estou colocando para vocês não sabem. Sabe que está lá os registros, vê uma cor diferente, mas não sabe o que significa. Então, orientem os seus servidores para que a gente não tenha nenhum problema com essas frequências a partir de junho. Bem, sobre a integração de sistemas, já falei lá no início da apresentação que o Ministério Público ele vem acompanhando essa integração. Tá? E se todos não sabem, mas eu informo para vocês que desde lá de 2015, muitas questões sobre o ponto eletrônico é fruto de denúncia junto ao Ministério Público. E essa integração, ela é, mais uma vez, é fruto disso, tá? Porque houveram algumas outras denúncias e essa foi uma delas, tá? Então, a partir da efetividade do mês de junho de 2022, será iniciada a segunda fase, como já falei para vocês anteriormente. A primeira fase foi a integração do ponto eletrônico com a frequência. E essa segunda, agora, coloca também o SIAP. Então, consiste essa integração na implementação de um novo procedimento. Essas informações serão enviadas, registradas previamente no ponto eletrônico e na frequência, serão certificadas e serão transmitidas automaticamente para o SIAP, onde terão os reflexos financeiros. Então, mais uma vez, criem a cultura, peçam para que esses servidores, eu friso isso, volto a repetir, porque o nosso maior problema está concentrado lá no ponto eletrônico, ou porque servidores esqueceram, ou porque servidores solicitaram e não foram certificados. Friso, isso é a parte mais importante que os servidores façam. Era isso que nós tínhamos para apresentar para vocês. E agora abrimos o espaço para as demandas. Tá? Estamos aqui para tentar responder todas as dúvidas de vocês. Vocês podem, aqueles que já manifestaram aqui que estão com problema de áudio, pode fazer os seus questionamentos através do chat. Tá? E, enfim, então a primeira pergunta que eu já vou responder aqui que eu estou vendo, e aí a Laís pode ir anotando e depois vai me colocando quais são as perguntas, mas eu estou aqui com a da Carolina.
Essa ocorrência dos sintomas, que é o isolamento, é sim, por enquanto ela está somente na frequência, tá? Nós já sabemos que nós precisamos implementar algo lá no ponto do tipo da LTS, tá? Porque todos sabem que nós não conseguimos mexer lá no ponto eletrônico. Mas, enfim, uma observação semelhante ao que acontece com a LTS, sim, se faz necessário até para o controle dos responsáveis pela frequência e da chefia imediata do servidor, né? Porque se de outra forma nós teríamos informações diferentes nos sistemas que pode nos induzir ao erro. O próximo é o Elismar, ele pediu a palavra. Sim. Boa tarde, Godoy. Boa tarde, tudo bem, professor? Então, primeiramente, obrigado pela apresentação, foi bem interessante. Eu sou diretor do Instituto de Matemática e Estatística e eu queria aproveitar o tempo aqui e fazer 3 perguntas, 2 rápidas e uma um pouquinho mais complicada. A primeira delas é em relação às cores ali no sistema. Eu estava dando uma olhada quando vocês apresentavam aqui agora e percebi que mesmo aqueles servidores que já tiveram a certificação para fazer em 30 minutos de horário de almoço, continuam aparecendo em vermelho. Então, eu queria saber se isso é normal ou se o sistema não está adaptado ainda. Tá? A segunda questão é sobre se vai haver algum tipo de notificação de pendência quando chegar perto do final do período da certificação de frequência. Porque a gente sabe que, embora a gente oriente e fale para os nossos colegas servidores ali, muita gente vai acabar não fazendo por esquecimento isso. Então, uma coisa que funciona bem, pelo menos para nós gestores ali, é quando o sistema fica dando aquelas pendências, né, de que alguma coisa não foi feita, está encerrando o prazo. Então, se isso acontecesse, seria interessante. E, por fim, uma questão lá do começo da apresentação, Godoy, que me deixou bem em dúvida, é quando você falou ali sobre as diferentes portarias e o avanço no regime de trabalho presencial. Uma coisa que você disse, não sei se eu entendi direito, é que haveria a possibilidade ainda de trabalho remoto para aquelas pessoas que não teriam condição de ficarem a pelo menos 1 metro de distância. A gente sabe que isso é uma exigência interna do Comitê Covid, não tem a ver com a legislação interna, mas eu havia entendido em algum momento que nós não teríamos mais a possibilidade de, após o dia 6 de junho, termos o trabalho remoto para nenhum servidor. Então, eu pergunto se essa instrução confere, tá? E se existe alguma outra situação em que a gente ainda pode fazer trabalho remoto para alguém a partir do dia 6 de junho. Era isso, obrigado. Bem, com relação à primeira pergunta, o sistema, como eu já falei antes, o sistema não pergunta qual é a saída, se ele é para o intervalo do almoço. Então, o registro, a mensagem que aparece em vermelha, ela vai continuar por um tempo, até nós implementarmos. Tá? Com relação a... Estou passando para o último questionamento. Com relação a essa questão, o trabalho remoto ele poderá ser realizado até o dia 5. Depois do dia 6, não tem nenhuma situação prevista para isso, a não ser quando vier o teletrabalho. Então, até o dia 5. Depois do dia mesmo, porque a IN 90 ela foi revogada, vai ser revogada a partir do dia 6, então todos os servidores deverão retornar ao trabalho. Só pediria que o senhor repetisse a segunda pergunta, professor. Claro. A questão de se vai haver algum tipo de notificação especial no sistema de ponto para quando o servidor estiver chegando ao final do mês, mas ele não fez os ajustes, ele ainda está com carga negativa ou algum ajuste que não foi certificado e que poderia gerar algum desconto na folha. Tá. Hoje ainda não tem algo nesse sentido implementado. Tá? Nós podemos sim, eu peço que a Laís faça a anotação, nós podemos sim implementar algo do tipo, todos todos os servidores tiram férias, quando nós solicitamos férias, as chefias recebem
uma mensagem que é a pendência para certificação, e esse servidor também recebe uma mensagem que as férias dele está prevista para tal data. Então, o que me ocorreu agora, e aí eu estou pedindo para a Laís fazer essa anotação, que nós podemos sim solicitar algo que o CPD implemente para dar um aviso para o servidor do tipo, revise o seu ponto para ver se está tudo ok, nesse sentido. Então, isso tudo, essas implementações, é para facilitar tanto o responsável quanto as chefias e para o próprio servidor, né? Porque, afinal de contas, com um equívoco, quem vai ter o prejuízo é o servidor. Então, nada mais justo que ele também faça esse acompanhamento. Mas, sim, nós vamos verificar com o CPD a possibilidade de o sistema emitir mensagens próximo do final do mês para esses servidores analisarem o seu ponto eletrônico. Muito obrigado. Eu só queria fazer uma parte na pergunta anterior para confirmar isso, que eu acho que é uma coisa importante. Então, pelo que você me disse agora, mesmo que num certo setor nós não tenhamos condições de cumprir o distanciamento de 1 metro, ou o caso concreto que eu tenho na minha unidade, por exemplo, uma servidora que não poderia voltar ao trabalho presencial porque a condição médica não permite. Então, nenhum desses casos está previsto teletrabalho, a não ser quando for regulamentado pela portaria atual. Isso, a partir do dia 6, não. Muito obrigado. É nada. A gente tem agora uma pergunta do Davi, perguntando a frequência desse mês, se ela vai ser feita de forma manual, né? Como já havia sendo feito. Sim, Davi e demais colegas, sim, conforme eu havia mencionado anteriormente, foi a melhor forma que nós encontramos, porque essa fase de transição de março a maio, nós já imaginávamos que ela ia ser problemática, porque os servidores eles ficaram 2 anos sem registrar o ponto, né? Então, nessa fase de transição, aconteceram assim inúmeras situações. Como eu já coloquei anteriormente, servidores que não registraram o seu ponto, esqueceram de registrar o ponto, enfim, tiveram inúmeras situações, tá? Que nós levamos em consideração na hora de tomar a decisão. E hoje nós vimos que tomamos a decisão acertada, porque nenhum servidor teve reflexo financeiro em relação aos registros do ponto eletrônico. Então, respondendo a tua pergunta, sim, mais este mês. Tem 2 perguntas agora da Márcia e do Ricardo que eu vou responder, aí se o Godoy quiser complementar também. A da Márcia é sobre a solicitação do horário reduzido, né? Se ele é feito uma única vez no mês ou se tem que fazer toda vez que for utilizar. Márcia, é só uma vez, tá? O servidor ele vai pedir uma única vez e vai ficar disponível para ele, ele vai poder fazer o horário reduzido. E como eu falei, se ele precisar fazer durante o mês um horário maior, ele vai ter esse intervalo de 30 como mínimo, 30 minutos no mínimo, e 3 horas como horário máximo, né? Então, ele pode oscilar dentro do mês nesses horários, não tem nenhum problema, né? E o Ricardo perguntou, no caso da chefia, não autorizar o horário de almoço, né? Mas a direção da unidade autorizou. Qual seria a situação, se seria possível flexibilizar o horário e se isso iria voltar para o servidor, né? Não seria possível porque a certificação ela tem que ser da chefia e da direção da unidade. Então, esse pedido ele retornaria para o servidor, né? E aí o servidor, em outro momento, enfim, ele poderia pedir novamente, se muda a chefia, né? Se muda a situação em que ele se encontra, né? Tem que ver os motivos também, porque a direção não... Quais os motivos que o servidor alegou para pedir e quais os motivos que a direção da unidade ou a chefia entendeu que não seria, né? Então, esse pedido, sim, ele retorna para o servidor, que ele pode, em outro momento, se ele quiser, ele pode solicitar novamente, né? A chefia, no caso, a chefia negou, eu sou colega do Ricardo, estou aqui com ele, a chefia negou, alegando que o servidor precisa indicar o horário exato de almoço que quer fazer todos os dias. A chefia imediata. Mas eu acho que isso não tem previsão legal. Eu acho que eu vou deixar para o Godoy até, que o intervalo ele pode variar, né? Na verdade, assim, se o servidor está solicitando os 30 minutos, aí não sei por qual a razão, mas enfim, se é possível,
talvez a chefia tenha perguntado para que ele um dia não faça, e aí o que deve ser analisado também são as questões administrativas da unidade, porque não basta nós concedermos o intervalo do almoço de 30 minutos, mas tem que também verificar as questões da unidade, porque daqui a pouquinho a direção ela quer se organizar de uma forma que não prejudique os demais também, do tipo, hoje eu faço 30 minutos, amanhã eu faço 2 horas, depois da manhã eu faço 1h30, eu só pedi essa redução para garantir que eu possa fazer os 30 minutos. Isso deve ser levado em consideração. Eu não sei se seria isso, tá? Mas, Godoy. oi. Mas assim, Não, é que é o seguinte, a colega aqui, ela foi negada, não foi certificada pela chefia, foi certificada pelo diretor. Para eles se acertarem, tem alguma maneira de devolve para ela essa solicitação, porque ela não recebeu isso. tá? Eu não sei se já foi implementado, tá? Teve uma outra servidora que identificou esse problema. Por um equívoco, foi feito, foi negado e não conseguiram devolver o formulário do servidor. Isso, exatamente. Nós já estamos tratando dessa questão com o CPD para que volte para o servidor. Bem, Eu acho que alguns dias já vai estar funcionando já, Godoy. Eles já estão trabalhando para que o pedido retorne para o servidor, ele poderá pedir novamente, né? Sim, sobre essas questões, assim, o CPD está tratando, vou dizer assim, com um pouco mais de demora, porque tem uma outra prioridade que está na frente. A gente até tem enviado demandas para lá e aí chegou um determinado momento que nos perguntaram o que é prioridade. Então, a prioridade no momento que eles estão trabalhando é o teletrabalho, tá? Então, sobre essa questão, pode demorar um pouco, mas sim, nós já estamos solicitando para o CPD implementar que esse formulário volte para o servidor, para que o servidor possa fazer de forma correta. Sobre essa questão ainda, a SUGESP, eu acho que creio que ela já mencionou isso lá na apresentação dela. A SUGESP, ela vai enviar um ofício aí por meados de junho, com algumas orientações com relação a esse assunto, com relação ao que é possível ser solicitado a redução do intervalo. Lembro que são só orientações e que as chefias poderão não acatar, porque, como eu já falei anteriormente, aí muitas das vezes as chefias elas precisam se adequar a essa realidade e porque, veja bem, se você pede um intervalo de reduzido, tem que ver os demais colegas para ver, porque tem unidades que não fecham ao meio-dia, tem setores que não fecham ao meio-dia. Então, isso deve ser considerado, porque sobre essa questão, porque daqui um pouco todos pedem no setor e aí as direções, as chefias vão ter uma situação a mais para resolver. Então, logicamente, certamente, as chefias vão observar essa questão. Próximo aí. Tem uma pergunta do Alperi. A partir da integração do ponto, o servidor com Covid tem que apresentar o teste positivo para a chefia imediata ou apresentar atestado no Solgov, ou basta registrar o código 93 na frequência, mesmo sem o teste ou atestado comprobatório? Na verdade, Alperi, eu não vi nenhuma orientação no sentido de obrigatoriedade de tirar o atestado médico, tá? Até uma outra questão que eu, de fato, eu não tenho lembrança, né, da questão do servidor que ele pegou o Covid, e esse servidor deve, e hoje pela manhã ainda uma colega, acho que foi a Marileia, que lá eles preenchem um formulário e esse formulário deve ser encaminhado para o DAS. Agora, com relação ao atestado, te confesso que não vi nenhuma orientação no sentido de obrigatoriedade de se buscar um atestado. Agora, sim, na frequência deverá ser registrado o código 93, se caso não foi enviado um atestado pelo DAS, para o DAS. Tá? Aí sim, vai ter esse servidor,
ele terá que ficar obrigatoriamente recluso por 10 dias, conforme orientação do Comitê Covid. Uma outra pergunta da Elismar é, no caso de intervalo reduzido de almoço, a direção pode certificar como direção da unidade como chefia imediata? Certamente, se não for possível, porque daqui a um pouquinho são tudo questões, são fatos novos que estão chegando para nós. Se não for possível, certamente nós vamos pedir para implementar, porque muitas vezes a direção da unidade ela é chefia imediata de um determinado servidor. Certamente, se não tem, nós vamos solicitar para que seja implementado. Acho que tem mais alguns servidores que estão digitando agora no chat. Até agora não tem nenhuma dúvida ainda. Se alguém quiser também pedir a palavra, até podem ficar à vontade, né? A professora que está dizendo que em 2 casos ele fez, então é possível. Tá tranquilo, professor. Suzana perguntou, enquanto o ponto não busca informação de isolamento, né, que realmente não está aparecendo no ponto, né? O que pode ser registrado no ponto para não haver saldo negativo? Isso é uma questão que nós vamos ter que resolver, Suzana, porque não pode nós termos 2 informações diferentes em 2 sistemas. Eles têm que ser, as informações, elas vão ter que aparecer em ambos os sistemas. Ou seja, nós vamos solicitar ao CPD que implemente algo do tipo as LTS. Quando o servidor tem uma licença, a informação migra lá para o ponto eletrônico. Mas se acontecer alguma questão pontual nesse sentido, faça contato com a gente que nós vamos orientar de que forma vão proceder enquanto isto que eu estou colocando para vocês não seja implementado. Uma dúvida da Ariane é sobre o código de trabalho remoto, né, na frequência, se ele pode ser colocado após o dia 16 de maio, da portaria que veio com 100%, né? Se é possível. Nas situações em que eu coloquei servidores do grupo de risco, servidores no qual, por exemplo, a sala não tem 1 metro de distância de um servidor para o outro, e a questão de abono, aí o abono aí já não remoto, para aqueles servidores que, por exemplo, não podem executar suas atividades de forma remota. Aí seria abono Covid-19. O Douglas perguntou se a gente tem alguma informação sobre o teletrabalho. Eu tenho poucas informações, mas o que eu posso informar para vocês que é bem provável. Hoje ainda eu conversei com o Marcelo, que é o diretor do Departamento de Administração de Pessoal, que o piloto começa em julho com algumas unidades. Agora a Carolina pediu a palavra. Perfeito, Carol. Eu queria perguntar uma coisa que eu não entendi muito bem com a integração da frequência, do ponto com a frequência, tá? Vai ser feitos os registros no ponto, né? Por exemplo, do almoço, enfim, os ajustes. E quando a pessoa tiver... Eu estou perguntando porque eu acho que isso vai acabar acontecendo com bastante frequência. Por exemplo, sintomas de Covid. A pessoa por sintomas de Covid, deve ser feito aquele registro lá na frequência. Então, vai continuar sendo feito aquele registro da frequência ao final do mês, pelo responsável da frequência na unidade, mesmo com a integração, isso? Sim, tu quer o servidor, vamos ver se bem entendi. O servidor, ele contraiu a doença e aí ele vai para o isolamento. Uhum. Aí você quer saber se aquele código lá, isolamento Covid-19, se ele vai continuar lá na frequência. Sim, o servidor que estiver nessa situação vai ter que ser informado lá o isolamento Covid-19, caso ele não tenha enviado
um atestado para o DAS. Sim, sim. Se ele enviou para o DAS e o DAS concedeu, não vai nada. Porque vai ter, a minha dúvida vai ter os registros do ponto eletrônico e os registros da frequência, né? Então não pode ter um registro diferente no ponto e na frequência. Eu não sei como é que isso vai se dar, se vai apontar ali uma duplicidade, um erro. Não, na verdade, nós pretendemos solicitar para o CPD que faça algo semelhante à informação que migra lá para o ponto eletrônico, ou seja, uma informação que o servidor teve no isolamento. Agora, eu chamo a atenção para os colegas responsáveis pela frequência, é a questão dessas situações, tá? Certifiquem-se de que esse servidor ele não solicitou nenhum abono, tá? Porque se migrasse a informação lá para o ponto e o ponto vai entender que aquelas horas elas foram abonadas, digamos assim. Se o servidor solicitar algo para esses dias, ele vai ficar com horas a mais, tá? E aí então observem sobre essa questão. Mas sobre isso, Carol, eu acho que a única alternativa que nós temos é de migrar a informação lá para o ponto eletrônico do tipo a que já ocorre com a LTS. Tá. A Márcia perguntou sobre até qual período que a gente ficaria com 2 registros, né? Utilizando frequência e ponto. Pelo que eu vejo, a gente sempre vai ter que utilizar os 2, né? Porque tem licenças que são só pela frequência, né? Licença nojo, licença gala, doação de sangue, eleitoral, né? Eu acho que isso vai continuar, né, Godoy? Sim. Todas as informações nós continuaremos com, por exemplo, os afastamentos e licenças que migram do módulo de afastamentos e licenças para a frequência e as informações, as ocorrências que o Gabriel já citou para vocês, essas deverão ser incluídas de forma manual, tá? As ocorrências que o Gabriel informou, de forma manual na frequência. Tá? Isso, por enquanto, não pensamos em algo diferente. O ideal seria que não, né? Até para dar mais segurança, para que essas informações vão de forma automática para o sistema. Mas ainda não pensamos nessa questão. Por enquanto é de forma manual ainda. A Liliane pediu a palavra. Pode falar, Liliane. Boa tarde. Estou eu na reunião de novo, Godoy. Tudo bom, Liliane? Tudo Gostou? bom. Gostei, fiquei com algumas dúvidas, voltei. Tá bom. Seguinte, sobre capacitações, tá? Agora, nesse novo modelo que a gente... a maioria das capacitações estão sendo de forma remota. Antes do Covid, o pessoal se deslocava para fazer capacitação e daí pedia abono. Como é que fica agora? A pessoa... Agora, a maioria, não sei se vai continuar remoto, mas ainda continua. Essa pessoa está fazendo uma capacitação, mas ela está fazendo no local de trabalho dela. Ela não está trabalhando, mas ela está na capacitação, ela pede o abono como era antes. Isso seria assim? Tá. Sim. E eu tenho outra dúvida. Se a pessoa... porque essa dúvida vieram me perguntar hoje. Tem um servidor aqui que ele está fazendo uma capacitação que é fora do horário de expediente, é das 7 às 8 da noite. E é uma demanda do setor para que ele faça essa capacitação. Ele pode pedir o abono, mesmo sendo fora do horário de expediente, ou não? Bem, eu tenho as minhas dúvidas, tá? Porque aí para o trabalho. E que eu vou consultar o pessoal da Edurgs, então eu vou solicitar que tu envie essa demanda por e-mail, tá? Certo. Porque te confesso que eu tenho essa dúvida, porque é fora do horário de trabalho, mas também é uma capacitação que vai ajudá-lo no seu trabalho. Isso. É para o trabalho.
Então, mas eu tenho minhas dúvidas. Então, Tá, demande isso através de e-mail. tá certo. Tá bom, Godoy, obrigada. De nada. Laís, mais demandas? Tem algumas pessoas digitando no chat. Aguardamos. A Ariane pergunta aqui sobre a licença nojo de familiar de primeiro grau. Sim, licença nojo de familiar, sim. Enquanto o pessoal São tá 8 digitando, dias, eu vou Godoy, ou fazer... 7? Eu tinha na memória que são 8, né? Eu acho que são 8 dias. É, licença H, licença nojo. 8. Já que o pessoal está digitando, eu vou fazer mais uma perguntinha. Perfeito. Godoy, na reunião passada, vocês falaram algumas vezes em 2 horas de limite, 2 horas, só que eu não entendi 2 horas do que é, nem... Não sei se era o intervalo de almoço, que agora mudou para 2 horas, ou continua as 3 horas o limite máximo? Não, é assim, ó, a legislação, ela diz que é até 3 horas, tá? Tá. Mas nós chegamos a um consenso que o sistema deveria atribuir 2 horas. Tá? Então, ou seja, o servidor ele poderá requerer lá um intervalo reduzido de almoço para 30 minutos, e aí aqueles que não fizerem a adesão a esse requerimento, eles deverão fazer intervalo de no mínimo 1 hora. Tá? E a questão das 2 horas, para aqueles servidores que registraram uma saída, não registraram o retorno, e para aqueles servidores que não fizeram nenhum registro, o sistema atribuirá 2 horas para o intervalo do almoço. Tá bom. Obrigada, Godoy. É nada. A Mari comentou sobre o fato de que tem servidores que a cada semana eles dizem que tem algum familiar que está com Covid, né? Acho que eu entendi mais ou menos assim, né, a questão dela, que o servidor, ele disse que, tal semana tem alguém, então ele vai tentando, né, não voltar ao trabalho presencial, sempre alegando que tem algum familiar com Covid, né? Como lidar com essa situação? Olha, o que eu recomendo, mas na verdade você pode fazer um contato com o DAS para saber como pode agir nessa situação. Eu entendo que isso é uma situação recorrente. O que pode ser pedido é um teste, entendeu? Faça o teste, se o teste der positivo, fique em casa, se não, retorne ao trabalho. Mas recomendo que faça esse contato com o pessoal do DAS, para dar essa orientação. O Alperi perguntou se a gente vai divulgar algum documento sobre essas informações de integração, horário de intervalo e outros assuntos para todos os servidores e também para os chefias, né? Algum documento oficial. Sim, em meados, como eu já falei, em meados de junho, a SUGESP emitirá um ofício com algumas questões, com alguns assuntos. Intervalo reduzido, orientando os gestores sobre o que é possível solicitar, algumas sugestões de solicitação do intervalo reduzido, e entre outras questões, 59 minutos de tolerância. Enfim, sim, a SUGESP vai emitir um ofício no mês de junho. A Francine perguntou, no período de isolamento, se o servidor pode trabalhar de forma remota. Bem, e essa questão é possível, tá? É possível. Logicamente que o servidor ele vai saber do seu estado de saúde, se ele tem condições de trabalhar ou não, tá? Agora, tenham esse cuidado, tá? Se o servidor ele está doente, a rigor, ele não deveria trabalhar. Então, logicamente que se sabe que tem servidores que se fizeram o teste, testou positivo, mas eles não estão sentindo nada. O recomendável, sim, é para ir para casa e esse servidor pode
ficar no trabalho remoto até o dia 5. Depois do dia 5, isso não vai acontecer. Obrigatoriamente, esse servidor, porque não vai ter uma outra previsão, esse servidor vai ter que ir para o isolamento. Entenderam? Porque a IN 90 ela foi revogada a partir do dia 5. Então, a partir do dia 6, entra em vigor a IN 32. Então, não há previsão de trabalho remoto. Tá? Então, até o dia 5, sim, será possível. A Mari perguntou se a URGS vai fornecer testes. Se eu não me engano, o ICBS está fazendo, né? Testes, né? Eu só não sei se vai continuar. Eu só não sei em qual situação que o CBS, se todo servidor pode ir lá fazer o teste, confesso que não sei, mas sei que o CBS faz testes em alguns servidores. Por enquanto agora nenhum servidor se manifestou, acho que eles estão digitando ainda no chat. A Liliane disse que todos podem fazer o teste no ICBS, né? E a Carol falou que a unidade faz o agendamento diretamente com o ICBS, daí, na unidade que faz então, esse... Já temos uma informação. O que tem mais? Eu não entendi. A Ângela Fernandes pergunta: os postos de saúde apresentam um documento para coabitação? Não entendi. Não, eu só estava explicando para aqueles casos que foi dito do servidor várias vezes está positivado. Os postos de saúde, quando tu vai lá e tem só para quando é coabitado, que dão o atestado dessa situação. É coabitação. Sim. Tá ótimo, Ângela. Obrigado pela contribuição. A Elisandra também trouxe uma informação de que os agendamentos no ICBS podem ocorrer de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 9h. Isso é importante também passar para todos. Ótimo. Perguntas? Por enquanto, nenhuma. Bem. Então, acredito que talvez não tenham mais questionamentos, mas, entretanto, nós nos colocamos à disposição. Vamos ver se o servidor não tinha. Boa pergunta, Alperi. Sobre isso, nós fazemos testes aqui na SUGESP, tá, para aqueles servidores que têm dificuldades para fazer o seu registro. Bem, certamente, se nós identificarmos que esse servidor, de fato, ele apresenta problemas nas suas digitais, ele será dispensado. Caso contrário, a gente faz o teste e, se for aprovado, ele continuará fazendo o seu registro através do biométrico, tá? Não tem outra forma. Talvez o esteja se referindo aos servidores com dificuldade de uso do equipamento mesmo. Mas, viu, Gabriel, talvez o uso do equipamento, sinceramente, eu não vejo, não sei, me corrija o Alperi se eu estiver errado. O que eu acho mais problemático é na solicitação dos ajustes. E este sim. Agora, para registrar o ponto, o que tem nos chegado aqui são servidores que têm problema nas digitais. E aí ele passa algum tempo lá tentando fazer e não consegue. Tá? Mas aí é problema na digital. Às vezes a gente vem aqui, o servidor vem aqui e nós reforçamos lá. Ele faz um pouquinho mais de pressão e resolve o problema. Caso contrário, se assim o problema continuar, logicamente que a gente dispensa o servidor para que não fique sempre pedindo ajustes.
E uma dúvida do Douglas, né? Uma dúvida frequente entre os servidores jornalistas que transitam bastante entre os campos. É porque não é possível bater o ponto em lugar diferente da unidade, né? Não, não. Infelizmente, não. Como tu mesmo trouxe aqui para nós, eles circulam por vários setores. E aí, na verdade, teriam que ficar disponível para esses servidores todas as máquinas, na verdade. E aí pode até se pensar, mande essa demanda devido às atividades deles, se pensar em algo. Mas, de momento, não tem nada nesse sentido e sempre que chegou para nós essas demandas, elas nunca foram liberadas, tá? Mesmo porque os servidores eles podem pedir ajustes. A Mari, ela falou da situação de um servidor que ele não registrou o ponto no mês de maio. Como o que fazer, né? Não está registrando. Ele não continua registrando, como eu falei anteriormente. Todos os servidores que deixaram de fazer registros, ou por equívoco, por sua decisão, esses servidores, até o mês de maio, eles não terão nenhum reflexo financeiro na folha. Acontece que o que ocorre é saber se de fato esse servidor ele trabalhou, porque o que fazer? Como falei, no dia primeiro de... Só um momentinho. Só um momento. No dia 1º de junho, esses servidores, eles... me fugiu. Perdão, que eu fui lá. Poderia repetir aqui? Me fugiu o que eu estava falando. Não, é sobre o servidor que ele não registrou o ponto no mês de maio, né? Tá, A gente então estava falando se ele trabalhou ou não. Essas horas, elas não serão levadas para junho. Tá? O que resta saber é se de fato esse servidor trabalhou e por que nós decidimos não levar para junho. Porque tem N situações. Servidores que trabalharam não têm horas negativas, eles só têm essas horas negativas no ponto. O que fazer? Compensar o que se ele cumpriu essa carga horária? Entenderam? Então isso é uma situação muito complexa que nós estamos pensando de que forma nós iremos fazer para que esses servidores que ficaram com saldo positivo usufruam essas horas no mês subsequente e aqueles servidores que ficaram com horas negativas, que não foram aqueles que trabalharam, só não registraram o ponto, eles estão com horas negativas e nada melhor de saber dessa questão do que as suas chefias. Então, por essa questão é que nós estamos buscando alguma alternativa para que servidores com horas negativas façam essas compensações. Voltando a frisar que nenhum servidor teve prejuízo financeiro em relação ao não registro do ponto eletrônico. O Elismar trouxe uma situação, unidades onde servidores não podem entrar por não terem comprovante vacinal, enquanto ainda é obrigatório, né? Como fariam para registrar o ponto se a máquina está dentro da unidade? Boa pergunta. Mas esse servidor, ele não irá entrar na unidade, é isso? Se devido a essa exigência, correto? Professor, mande essa demanda aqui para a SUGESP através de e-mail, porque essa resposta vai ter que vir da superintendente. Entendo, professor, mas justamente por isso que eu não posso me manifestar nesse sentido e creio que essa é uma resposta que quem deverá responder é a superintendente.
Ok, ótimo. Até gostaria, bom, eu pergunto para a Marília sobre essa questão, e aí os colegas que precisarem dessa resposta, aí, por favor, nos demandem que nós responderemos para vocês. Até creio que, não sei se daqui um pouco, eu não posso responder, mas daqui um pouco a SUGESP emitirá algum ofício nesse sentido. Não sei dizer, não sei, de fato. Vamos aguardar, a Ariane está digitando. Ariane, essa questão não tem como ser resolvida, tá? Podem até abrir o processo, nós responderemos que não tem como corrigir. E a pergunta da Ariane, ela foi uma excelente pergunta, tá? Porque uma vez fechada a frequência, esse fechamento está atrelado também, está vinculado ao ponto eletrônico. Uma vez fechada a frequência, esses servidores não conseguem fazer lá as correções que por uma eventualidade ficaram nesse sentido da pergunta da colega aqui, tá? O servidor ficou com horas negativas, tá? E aí, em especial, se essas horas negativas, por um equívoco, passou lá nos lançamentos integrados, esse servidor, a partir de junho, esse servidor ele terá essas horas descontadas, tá? Então, muito cuidado. O servidor, repito, ele pode até abrir o processo, mas nós não temos como corrigir aquelas informações que ficaram em vermelho lá no ponto eletrônico. Mesmo porque o ponto eletrônico ele serviu somente de subsídio para a frequência. Como eu já falei anteriormente, nenhum servidor teve prejuízo financeiro em função dos registros que constavam no ponto eletrônico. A não ser que de alguém que fez o registro no ponto eletrônico lá e teve uma ausência, enfim, e a chefia entendeu que ele deveria ter falta naquele dia. Mas friso, não foi por causa do ponto eletrônico, foi porque a chefia atribuiu aquela falta que estava lá no ponto na frequência. Mas aí foi através da frequência, única e exclusivamente da frequência. O que chegou assim de relato para nós, até vou falar que deve ser o caso de outros colegas, foi que muitos responsáveis da frequência enviaram a frequência ok dos servidores, mas essas pendências ficaram no ponto, né? Então esses meses foi isso muito que aconteceu, né? A frequência fechou ok, com todos os códigos, tudo presente, mas o servidor, por estar 2 anos, né, sem mexer no ponto, ele esqueceu de pedir os ajustes, né? Então, nesses meses agora de transição, é isso que está acontecendo, né? E aí, por isso que a gente, né, como o Godoy falou no início, se preocuparam em não integrar agora os sistemas, porque a gente sabia desses problemas que iriam vir e isso ia gerar muitos outros problemas, né? Então, por isso que agora a gente está fazendo as capacitações para esses problemas que estão acontecendo, eles já sejam corrigidos agora, né? Já tenho uma atenção para isso, para que agora, como o Godoy falou, ninguém teve desconto desses valores, porque a frequência foi ok. O que estava com problema era o ponto, porque o servidor ali esqueceu, porque ainda não está integrado, né? E como o Godoy também falou, aqueles que levaram falta foi porque realmente o chefinho incluiu direto na frequência a falta, né? Porque isso, todo esse período não mudou, né? As chefias poderiam continuar incluindo as faltas, né? Direto na frequência. Sim, ótimo, Laís. Muito obrigado, professor, é isso mesmo. Nós estamos aqui recapitulando algumas questões que ficaram assim sem
sem nós abordarmos durante 2 anos. Então é extremamente satisfatório tudo que nós estamos recapitulando aqui. Ricardo pergunta se a alteração de frequência pelo SEI, sim. Todas as alterações de frequência, elas devem ser solicitadas através de formulário, através lá do SEI. É isso mesmo, Ricardo. Godoy, servidor registrou agora no mês de maio, entrada e saída. Não registrou intervalo para almoço. O sistema vai atribuir daí o intervalo lá de 2 horas ou ele entra lá e pede o ajuste do ponto? Oi, Marileia. Isso depende ainda de implementação, tá? Essas implementações que nós vamos solicitar, está incluído essa questão do intervalo, se não for, o servidor não realizou os registros, que o sistema atribua 2 horas, mas isso após a implementação. Hoje, se o servidor não tem o registro lá, ele vai ficar com, vamos dizer, numa situação de 2 horas, se ele saiu para fazer a refeição e não tem o registro, enfim, ele trabalhou horas a menos. Mas não, hoje o sistema não faz isso. A Ângela está digitando. Enquanto os colegas digitam aí, é importante também, tá? E aqui é mais a título de esclarecimento, que a gente percebe que há muita confusão, tá? Por parte dos colegas na questão das solicitações de ajuste. O que é ajuste de período e o que é abono, tá? Então, só para vocês, assim, eu sintetizo para vocês, as solicitações de abono são todas aquelas em que o servidor não desenvolveu atividades, do tipo consulta médica, do tipo capacitação. E aí, pode ser que alguém pergunte aqui, na questão, eu vou colocar algumas situações para vocês, tá, que é de extrema importância, que chegam algumas situações para nós, se é passível de solicitar ajuste ou não, tá? Então é extremamente importante. Vou colocar uma situação, as solicitações de ajustes e de abono são aquelas que estão previstas na legislação, né? Por exemplo, um servidor, ele se ausentou do trabalho, estava trabalhando ou não veio, enfim, ele se ausentou do trabalho porque chamaram ele na casa dele para resolver um problema pessoal. Bem, isso é considerado como uma falta justificada, se assim a chefia entender, tá? Dependendo do problema, a gente sempre recomenda o diálogo, converse com a sua chefia, e a chefia diz, não, pode resolver, mas você vai ter que compensar essas horas, tá? Isso é importante, porque muitas questões chegam para nós do tipo, eu tive que levar o meu filho na escola, eu tinha que estar aqui às 8 e vou chegar às 9. Isso é uma ausência justificada, tá? Isso não tem previsão legal para o abono ou solicitação de ajuste. Então, lembrando,
O ajuste, o abono é para aquelas situações em que o servidor não trabalhou. As solicitações de ajuste são para as previsões de que o servidor trabalhou, estava trabalhando, esqueceu de fazer algum registro, foi fazer alguma atividade fora, enfim, só para sintetizar para vocês, tá? Professor Elismar. Perfeito, muito obrigado, professor, pela sua participação. A Ângela. É isso que eu já falei anteriormente, Ângela. Atualmente, hoje, isso fica para as chefias fazer esse controle, tá? A partir da implementação, que não posso te dizer se será o mês que vem, porque o CPD está com outras prioridades, né? Mas a partir do momento que for implementado, sim, o servidor que não fizer esse registro, ele será atribuído a ele 2 horas de intervalo de almoço. Não, Douglas, não. Hoje, se o servidor registrar entrada e saída só das 8 às 18, por exemplo, o servidor vai atribuir a quantidade de horas no dia sem exigir o intervalo do almoço. Não, porque, como eu já falei, depende de implementações, né? Porque hoje o sistema, como nós podemos ter várias saídas durante o dia, o sistema não sabe o que é para intervalo do almoço. Então, nós devemos sim implementar algo para que o sistema pergunte se aquela saída é para o intervalo de almoço. Só nós vamos ver qual é a melhor forma de fazer isso. E não posso afirmar que isso será feito no decorrer do mês de junho. Bem, eu acho que a princípio é isso, Godoy. Espero de que dúvidas. Eu creio que aí as demandas se esgotaram por hoje. A gente sabe que as dúvidas sempre surgirão. E nós estamos aqui na SUGESP, eu, Gabriel, com relação a esse tema que nós abordamos. Eu, Gabriel, Laís, estaremos à disposição dos senhores e senhoras para responderem às suas demandas dentro do possível. Tá? Creio que se esgotaram aí as perguntas. Então, agradeço a participação. Vamos aguardar mais um servidor aqui agradecendo. Então, agradeço a participação de todas e nos colocamos à disposição, porque a gente sabe que as dúvidas surgirão, as demandas, eu sempre digo que é efeito cascata. Levam para vocês, vocês trazem para nós, e o que nós não conseguimos, levamos para o CPD. De qualquer forma, estamos à disposição. Muito obrigado pela participação de todos e tenham um bom final de dia. Tudo de bom para vocês. A Helena só perguntou onde pode localizar a gravação, né? A gravação no lá YouTube da no Edurgs, canal né? do YouTube da Edurgs. A do primeiro dia parece que já está disponível, né? Então essa de hoje, talvez amanhã eles vão conseguir colocar, né? Um abraço, Carlos. Exatamente, então, tá, pessoal. A gente vai colocar ali ao longo da semana, tá? Mas eu vou mandar um e-mail ali pro Marcelo com o link bem certinho de todas as gravações, tá? Por mais uma vez, quero agradecer ali o Godoy, né, a Laís, o Gabriel, pela parceria com as dúvidas, né? Foi ótima a capacitação, o pessoal tá avaliando super bem, tá? Mas aí, ao longo da semana, eu vou mandar as avaliações ali bem certinho, tá bom? Muito obrigado mesmo. E qualquer coisa... A gente agradece. Nós é que agradecemos, André. Eu, em especial, agradeço em nome da equipe pela tua paciência e disponibilidade ainda neste momento aí que é tão importante para nós técnicos administrativos. Exatamente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, muito obrigado para vocês. Tchau, tchau.